Olá, meus alunos do nono ano. Estamos aqui mais uma vez reunidos, para voltar a estudar, Eu sei que vocês estavam com muita saudade aí das nossas aulas maravilhosas de física, Então, estaremos de volta. Hoje tem um assunto muito legal para falar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre forças. Forças que existem no nosso dia a dia. O que são forças? Onde elas atuam? Onde elas são aplicadas? Então esse é o nosso tema da nossa aula de física. Então, as forças, elas também estão relacionadas diretamente com as leis de Newton, que será o tema da nossa próxima aula. Hoje eu vou focar um pouco mais no conceito de forças, para dar uma base legal para a gente aplicar ela nas leis de Newton. Então, o que são forças, Forças são toda a causa capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo, Por exemplo, na nossa primeira imagem aqui, nós temos um taco de beisebol acertando uma bola, Ou seja, ao aplicar uma força, essa bola ela entra em movimento. A força também tem a capacidade de parar um objeto. Um exemplo aqui na nossa imagem do gol, É onde a bola vai entrar e ela para na rede. Por quê? Porque a rede aplica uma força contrária ao movimento da bola. E a força ela também tem a capacidade de modificar o movimento de um corpo. Se um corpo está vindo numa direção, ao aplicar a força, ele pode ir para outra direção, que é um exemplo aqui do jogo de ping-pong. E, por fim, uma força também pode, deformar um corpo. Um exemplo aqui, o lutador de karatê está quebrando aqui os objetos através da aplicação de uma força. Uma força, ela também é caracterizada como uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela possui módulo, direção e sentido. Ou seja, eu não posso simplesmente dizer que eu estou aplicando uma força. Essa força ela tem que ter uma direção e um sentido. Se eu aplico uma força para cá, eu estou aplicando uma força, por exemplo, para a esquerda. Se eu aplico uma força para cá, eu estou aplicando uma força para a direita. A força pode ser aplicada para cima ou para baixo. Então, a força ela possui sua direção e seu sentido. Pode ser na horizontal, vertical, na diagonal. E essas características caracterizam grandezas vetoriais. E a força é uma delas. Outras que vocês já conhecem, por exemplo, é velocidade, aceleração, que foi o que a gente já viu nas aulas anteriores desse ano. Então, quais são os tipos de força, Existem forças de contato e forças à distância. As forças de contato são aquelas onde o próprio nome já diz, há contato entre os corpos. E essas forças são, por exemplo, um guindaste levantando uma caixa ou uma pessoa exercida pelo ciclista nos pedais, Só que existem forças que elas não têm contato com o corpo. Por um exemplo, é a força da gravidade. A gravidade, ela nos atrai, ela nos puxa e ao mesmo tempo ela não tem contato conosco. Essas forças à distância são também chamadas de forças de campo. É por isso que nós chamamos, por exemplo, o campo gravitacional terrestre. É o local de alcance da gravidade aqui na Terra. Você pode pular bem alto, mas a gravidade vai sempre lhe puxar para baixo, mesmo sem ter contato com você, porque ela é uma força de distância. Outro exemplo que nós temos aí também é a força do ímã. Um ímã atrai o outro por uma força de magnetismo.
que inclusive vai ser o nosso tema da aula de robótica aí. Fique ligado aí nas próximas aulas. Então, como se determina uma força, né? Como é que eu posso saber o valor de uma força? O instrumento básico que nós utilizamos é o dinamômetro, que ele pode ser analógico ou digital. E o que é um dinamômetro? Um dinamômetro é simplesmente uma mola, que ao você puxar essa mola, ela exige uma força para ser puxada. E quando você puxa essa mola, você causa uma deformação nela. E essa deformação vai ter uma escala que vai lhe dar o valor exato da força que está sendo aplicada. Então, se eu quero medir o peso de um corpo, eu posso medir através do dinamômetro, simplesmente colocando o corpo lá para ser pesado. Nós temos também o dinamômetro digital, que ele é mais preciso, podendo dar o valor ali no seu display, né? Então, assim como forças, elas podem atuar em diferentes direções. Então, por causa disso, existe o conceito conhecido como força resultante, que é o quê? Que é nada mais, nada menos do que o conjunto de forças que podem estar atuando em um corpo, né? Um corpo pode estar sofrendo força para cima, para baixo, né? Para a esquerda, direita. Então, esse conjunto de forças, a soma e a subtração de todos eles, vai gerar uma força resultante, né? Tem até uma piada, né? Que o cara diz assim para a mulher: te amo com todas as forças do universo, né? Aí mostra uma foto do Newton. A soma de todas as forças é igual a zero, né? Então o cara não ama nada, né? Né? A soma de todas as forças. Como é que eu somo as forças? Começa-se quando eu represento os vetores dessa força. Eu falei para vocês anteriormente que as forças, elas são grandezas vetoriais, ou seja, uma das características dela é que ela tem direção e sentido, ou seja, se eu tenho forças com direções contrárias ou direções iguais, ou duas para cima, ou duas para baixo, ou quantas forem, dependendo da direção desses vetores, eu posso fazer a soma deles e obter a minha força resultante. Então eu vou unir a origem do primeiro vetor com a extremidade do segundo para obter aí o vetor soma. Um exemplo aqui, ó. Por exemplo, imagine que você tem aí uma força F1, né? Essa força F1, ela está nessa direção aqui. E aí eu acrescento uma força F2. Vocês estão vendo que essas duas forças, elas têm a mesma direção, né? Ou seja, se essas duas forças, elas têm a mesma direção, a força resultante que representa as duas vai ser o quê? Vai ser a junção, ó, desses dois vetores. Então, quer dizer, professor, que eu posso dizer que a força resultante de duas forças que têm a mesma direção é F1 mais F2? Sim. Por quê? Porque elas têm a mesma direção e o mesmo sentido, né? E aí, a somatória dessas duas forças vai ser aí a minha força resultante. E aí, a intensidade da força resultante calcula-se de diferentes formas. Por exemplo, se a minha força tem a mesma direção e o mesmo sentido, assim como eu disse para vocês, se elas têm a mesma direção, né? Imagina aí os dois bonequinhos aí fazendo uma força, né? Para puxar. A sua intensidade é igual à soma dessas intensidades das forças, né? Você coloca aí as duas forças juntas e a resultante aí vai ser, ó, a soma das duas, né? E aí, e se eu tiver aí dois bonequinhos aí fazendo aí
uma força contrária um com o outro. Aí nós temos forças contrárias. E a intensidade da força resultante, quando eu tenho sentidos contrários, vai ser o quê? Vai ser a diferença das intensidades das forças que atuam. Ou seja, duas forças contrárias, elas vão sofrer aí o quê? Elas vão sofrer uma subtração. Eu posso dizer aqui que a força resultante vai ser F1 menos F2, né? E a resultante, se a resultante terminar positiva, provavelmente a força está indo aqui para esse lado. Se a resultante termina negativa, é porque a resultante termina indo para o lado contrário, né? Então vamos lá. E se as duas forças tiverem direções perpendiculares, né? Imagina aí elas formando aí um ângulo de 90 graus, né? Então, quando as duas forças têm uma direção perpendicular, o que acontece? Acontece uma decomposição, né? Essa força ela é colocada aqui e essa força ela é colocada aqui. E aí a resultante vai ser o quê? Vai ser uma força diagonal. E aí como é que eu calculo essa resultante? Ela é calculada pelo teorema de Pitágoras, né? Você tem que a força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E aí, fazendo esse cálculo, usando essa fórmula, você vai achar aí a força resultante. Resumindo aqui o que eu falei, né? Se as forças têm a mesma direção e mesmo sentido, a resultante é a soma delas. Se a força tem a mesma direção e sentidos opostos, a resultante é essa aqui. Se as forças têm direções perpendiculares, então você tem isso aqui, né? Como estava ao quadrado, né? Você tem que a força resultante vai em forma de raiz, né? Mas lembrando que aqui esse F1 e esse F2, eles estão também ao quadrado aqui, dentro da raiz, né? E quando é que a força resultante é nula, né? Quer dizer que um corpo pode ter força resultante igual a zero? Pode. É exatamente quando o corpo está em equilíbrio, né? Equilíbrio que nós podemos chamar, primeiramente, de equilíbrio estático. O que é o equilíbrio estático? Aí, ó. Por exemplo, esse controle aqui, ele está em equilíbrio, aqui na minha mão, e ele está parado. Ou seja, eu dizia que ele está em equilíbrio estático, porque as forças que estão atuando sobre ele não conseguem mais mover ele. Então, ele está em equilíbrio estático, né? O simples fato de eu colocar ele aqui sobre a mesa e ele está parado, ele também está em equilíbrio estático. Ou seja, quando o corpo encontra-se em repouso, ele está aí em equilíbrio estático. Quando ele está em movimento, mas esse movimento tem que ser retilíneo e uniforme, ou seja, com velocidade constante, dizemos aí que o corpo está em equilíbrio dinâmico ou cinético, né? E aí, como é que acontece a representação das forças de um corpo? A primeira força que nós vamos falar aí, por exemplo, é a força gravítica ou força gravitacional. A força gravitacional, ela atua em todo o corpo aí que tem massa. Ou seja, todo corpo que tem massa, ele sofre uma atração gravitacional aí para baixo. E essa força, ela depende da massa do corpo. Se o corpo não tiver massa, não tem como ele ser atraído aí pela força gravitacional. Ou seja, existe também uma força de reação normal. Todo corpo que está pousado, por exemplo, esse controle,
existe uma força gravitacional que puxa ele para baixo. E essa força, quando eu coloco ele sobre a mesa, essa força gravitacional, ela atua para baixo, mas existe uma força que atua para cima. E essa força que atua para cima é chamada aí de força normal, que ela tem a mesma intensidade da força peso. Olha aí a imagem aí, né? Força gravitacional para baixo e a força normal para cima. É uma reação à força normal. E já trazendo aí o conceito da lei de Newton, conhecida como ação e reação, que a gente vai falar mais na frente. Então, quando um corpo está em um plano inclinado, a força-peso continua para baixo, só que a reação ela já se torna inclinada, exatamente por causa do formato aí do plano onde o corpo se encontra. Existe também uma força chamada de força de tensão. E qual é a força de tensão? Imagine, um corpo está aí em uma corda, né? Essa esfera aqui. E a força gravitacional está puxando esse corpo para baixo. Só que a corda impede que esse corpo caia. Ou seja, é uma força contrária. Só que pelo fato dessa força ser transmitida em uma corda, nós chamamos essa força aí de força de tensão. Perguntas, né? Professor, e se o meu corpo estiver atraído por uma força-peso ou força gravitacional? Como eu calculo esse peso do meu corpo, né? O peso do meu corpo é a famosa fórmula aí, P é igual a M vezes G. Ou seja, você multiplica a massa do corpo, que é medida em quilogramas, vezes a gravidade. Lembrando que a gravidade, ela tem aí o seu valor padrão, né, de 10 metros por segundo ao quadrado. Por que é metros por segundo ao quadrado? Porque a gravidade é uma grandeza de aceleração, né? E a aceleração é medida em metros por segundo aí ao quadrado. Então, a tensão é uma reação à força-peso, ou seja, se essa força aqui fosse de, por exemplo, 20 newtons, né, o peso desse corpo, a reação da tensão também seria de 20 newtons. Então, é simplesmente uma reação à força sofrida por um corpo. E é isso, pessoal. É tudo isso pela nossa aula de hoje, né? Eu vou estar mandando aí uma atividade, o aplicativo é do Caribox, junto com esse vídeo em anexo. Vou também disponibilizar aí esse slide aí para vocês, se vocês tiverem ainda alguma outra dúvida, para vocês poderem estar resolvendo essa atividade. Então, muito obrigado aí e tenham um bom dia aí, galera. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not